Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 715. História paralela 44. Você quer que eu derrote o infinito e o transcendente? Seong Ji-han questionou fracamente as palavras de Dongbeng Saki. A sugestão de Dongbeng Saki foi sensata. Como Deus marcial, é natural que se resolva tudo por meio de proezas marciais. Superar o infinito e o transcendente com sua própria força era apropriado, mas... isso é mesmo possível? Até mesmo Jiang Shang completou o Infini inconscientemente. E o transcendente abrangia a totalidade do poder da luz. Para superar não apenas um, mas ambos. O objetivo parecia infinitamente distante. Não. Ele poderia ao menos ver isso? Era possível atingir esse objetivo? Receber a tarefa de superar o infinito e o transcendente juntos. Por onde ele deveria começar a encontrar o caminho? Como isso poderia ser feito? Não posso ajudar você. Porque você deve encontrar o caminho sozinho. Suoshi. Dongbeng Saki acariciou a barba e continuou falando. Eu também não sei como superá-los. Mesmo que, por acaso, eu soubesse. Se você seguir minhas instruções, esse não é o caminho de um deus marcial. Você nunca será capaz de me superar. Isso é. Seong Ji-han entendeu o que Dongbeng Saki quis dizer. Para se tornar o ápice das artes marciais, o deus marcial, ele teve que atravessar o portão final com seu próprio poder. Se ele seguisse os ensinamentos de Dongbeng Saki aqui também, ele seria esmagado pelo peso de Dongbeng Saki pelo resto de sua vida. E com essa mentalidade, superar o infinito e o transcendente seria impossível. Até agora, Dongbeng Saki e Ashoka guiaram Seong Ji-han através de inúmeros desafios. Mas desta vez, sem a ajuda de nenhum dos dois. Eu tenho que resolver isso sozinho. Mas, como? O transcendente foi a fonte da criação criada por Mitra, o maior gênio do clã da luz. Infinito foi o estágio final das artes marciais completado por Jiang Shang, que, sem ser restringido pelo deus marcial, liberou todos os seus talentos no último momento. Para superar não apenas um, mas ambos. Isso era mesmo possível? Enquanto o desespero turvava sua visão. No entanto, posso lhe dar uma ajudinha. Dongbeng Saki disse, olhando ao redor. Neste espaço onde incontáveis 9 palácios e 8 trigramas se sobrepõem, o tempo flui extremamente devagar. Você terá tempo de sobra para se aprofundar nas artes marciais, contanto que não desista primeiro. Você está dizendo que o tempo é suficiente. Sim, além disso, qualquer interferência externa será completamente bloqueada. Nem mesmo Mitra ou o Transcendente podem observar este lugar. Então este era o lugar perfeito para ele se isolar e treinar. Ele teve experiências de treinamento semelhantes antes de usar o vazio. Desta vez, Dongbeng Saki parecia ter preparado um palco através dos 9 palácios e 8 trigramas. Mas, antes de encontrar uma maneira de superá-los, talvez eu desista primeiro. Na verdade, ele já estava meio derrotado. Infinito e o Transcendente. Ele não tinha ideia de qual solução poderia superar esses dois. Ficar aqui e treinar continuamente produziria uma resposta? Ainda. Não tenho escolha, preciso fazer isso. Um novo terceiro método que surgiu de suas escolhas binárias. Embora a possibilidade parecesse pequena, se ele tivesse sucesso, esse era o melhor método para ele salvar Yeon-se e manter completamente o mundo real. Já que Dongbeng Saki havia preparado as coisas até este ponto. Como ele poderia não aceitar o desafio? Aceito sua ajuda, não importa quanto tempo leve, encontrarei uma solução. Essa é uma boa atitude. Dongbeng Saki sorriu e assentiu. Então, vou embora. Você está indo embora? Sim, se eu ficar durante seu treinamento isolado, serei apenas um estorvo. Agite. À medida que o corpo de Dongbeng Saki gradualmente se tornava transparente, sua presença começou a desaparecer. Espero que você me supere, e me apague completamente. Ao encontrar uma maneira de superar o infinito e o transcendente simultaneamente. Ele queria que Seong Ji-han derrotasse o deus marcial Dongbeng Saki. Dongbeng Saki desapareceu, encorajando Seong Ji-han. Seong Ji-han, olhando para o local onde Dongbeng Saki havia desaparecido com sentimentos complexos. Contorcer-se, contorcer-se. Notei as almas perdidas do Taiji. Ele suspirou ao ver os fragmentos de si mesmo de diferentes eixos de tempo relaxarem e se moverem novamente. Especialmente. Derrote Dongbeng Saki. Isso é impossível. Eu me conheço, não sou um gênio. Quantas vezes já criei algo do nada? Seong Ji-han, o que você conquistou veio principalmente do que Dongbeng Saki ou Ashoka lhe ensinaram, não é? Até mesmo, Stat Blue, foi, em última análise, o legado de Ashoka. Derrotar o Transcendente, mesmo na Arca, sua vitória foi apenas uma tentativa desesperada de não se deixar levar pelo Transcendente. As almas perdidas de Taiji, que entraram no corpo de Seong Ji-han através do vazio e conheciam sua jornada, consideravam suas chances de sucesso extremamente baixas. Mesmo que você treine por 1000 anos. Mesmo que você treine por 10.000 anos. O que é impossível é impossível. Fragmentos do seu próprio ser, mergulhados no desespero. Quando a negatividade chegou até ele, Seong Ji-han franziu a testa.
Mesmo treinando em um lugar tranquilo, era difícil encontrar uma resposta. Mas ter fragmentos de si mesmo, zombando de todas as direções. Sinto vontade de queimar todos eles. Ele teve um impulso repentino. Mas Seong Ji-han reprimiu tais sentimentos. Essas entidades também sofreram, carregando suas emoções na arca. Mesmo que jogassem água fria nele, ele mostraria suas habilidades. Seong Ji-han começou a avaliar suas próprias capacidades. Luz azul e luz branca. Tenho que usar as duas agora. O transcendente e o infinito. Para superar esses dois, ele não conseguiu mais conter suas habilidades. Seong Ji-han fechou os olhos. E comecei a treinar para encontrar um método. Nas profundezas do abismo. Yeon-se, agachado onde a bruxa do vazio estava. Mesmo quando sua mãe desapareceu para fazer um pedido a Seong Ji-han. Ela continuou olhando para o chão sem fazer nenhum movimento. É tudo inútil. Não tem como o tio salvar uma farsa como ela. Principalmente neste mundo desorganizado. Ele não abandonaria o mundo real só por ela. Ele até deixou a mamãe assim, como uma estátua. Sua mãe, Seong Ji, que ela viu através do compartilhamento de sentidos com Seong Ji-han. Parecia exatamente como ela se lembrava. Um mundo de diferença de sua forma atual de estátua, enterrada no vazio, sem características faciais adequadas. Mesmo que Seong Ji-han fosse todo-poderoso, ele continuou a deixar a mãe dela daquele jeito. Provavelmente porque esse lugar é falso. Enquanto Yeon-se pensava nisso e abaixava a cabeça. Pingar. Ela sentiu a sensação como se o mundo tivesse parado novamente. Eu saí novamente? Ela teria retornado à realidade feliz, diferente deste outro mundo infeliz? Você obteve um fragmento da alma perdida. Você está compartilhando sentidos com Seong Ji-han. Enquanto Yeon-se lia as mensagens do sistema, seu coração afundou. SHHH. Este lugar é. O cenário diante dela não era o familiar Palácio da Espada. É o abismo? Uma cena horripilante onde inúmeros fragmentos de Seong Ji-han estavam espalhados no chão, se contorcendo como vermes. Lá, Dongbang Saki, que sempre apareceu nas formações dos 8 trigramas dos 9 palácios. Estava conversando com Seong Ji-han. Ela não conseguia entender completamente a conversa deles. Então eu era real? Percebendo que ela teve uma influência significativa na escolha de Seong Ji-han por um novo caminho em vez de uma escolha binária. Ela percebeu que teve um grande impacto. E então? A cena de Seong Ji-han treinando no fundo do abismo estava vividamente gravada em seus olhos. É um esforço inútil. Por que ele não consegue perceber? Para alguém como eu, é impossível. Mesmo que os fragmentos de Seong Ji-han repetidamente dissessem a si mesmos que era impossível. TSK, foi por isso que você perdeu. Seong Ji-han respondeu aos fragmentos com um comentário e se concentrou no treinamento. Estrondo. Às vezes, partes do seu corpo explodiam. Corte. Ele até cortou o próprio corpo com as espadas que ele criou. Seu treinamento estava atingindo níveis extremos. Por quanto tempo ele vai treinar assim? Nesse ponto, não era treinamento, mas quase automutilação. Observando Seong Ji-han, até mesmo os fragmentos que inicialmente declararam isso impossível foram gradualmente ficando em silêncio. O treinamento de Seong Ji-han era cheio de intensidade. Que os outros não ousavam dizer nada. A cena era o completo oposto da realidade feliz que ela tinha visto antes. Yeon-se achava que esse mundo falso era o inferno. Mas na realidade não foi. O verdadeiro inferno era aquele lugar. Em um espaço com nada além de seu próprio corpo, tendo que treinar incansavelmente em direção a um objetivo invisível enquanto ouve vaias de si mesmo. Foi difícil apenas observar indiretamente. Como Seong Ji-han deve estar se sentindo, treinando lá. Isso, não está certo. Nesse ritmo, parecia apenas uma questão de tempo até que ele desmoronasse. Quando Yeon-se começou a se preocupar genuinamente enquanto assistia Seong Ji-han. Criança. Uma voz profunda ecoou em seus ouvidos. Você já está aqui há 10 anos. Se continuar assim, você vai virar um desastre. 10 anos? Já se passaram 10 anos? Pare de assistir. Com essas palavras. Suoshi. Os sentidos de Yeon-se voltaram ao normal. Diante dos seus olhos estavam. Seiya. A bruxa do vazio e. Você está bem? O deus marcial Dongbang Saki, olhando para ela. Como você me encontrou? Acabei de sentir que você possui a alma perdida de Taiji. O que aconteceu? Bem, isso é. Responda honestamente. É para o bem de todos. Entendido. O deus marcial Dongbang Saki, que era amigável com Seong Ji-han. Confiando nele, Yeon-se contou lentamente como ela havia compartilhado sentidos com Seong Ji-han. É a travessura do Mitra. Ele tentou monitorar as ações do Seong Ji-han através de você. Dongbang Saki compreendeu rapidamente a situação. Através de mim? Sim, então, remova o título de servo do deus marcial. Eu reintegrarei a alma perdida de Taiji. Enquanto Yeon-se hesitava em suas palavras, Dongbang Saki falou severamente. Ele está preso aí por sua causa. Você pretende mostrar a ele que virou um desastre?
Não. Após sua advertência, Yuan Sea obedientemente removeu o título de servo do deus marcial. Então, SHHH. Um fluxo de energia vazia se estendeu de seu corpo. Swish. E entraram nos 9 palácios 8 trigramas gravados na bruxa do vazio. A formação ficou um pouco maior que antes. Mas está um pouco menor do que quando o vi pela primeira vez. Seong Jihan é o administrador azul. Não podemos deixá-lo continuar treinando distorcendo o fluxo do tempo. Dongbang Saki apontou para a formação gravada na bruxa do vazio. Com o passar do tempo, a dissolução da formação se acelerará. Quando ela desaparecer completamente, Seong Jihan será libertado à força. O tio vai sair daquele inferno? Sim, no máximo, talvez em uns 1000 anos. 1000 anos? Ele teria que suportar mais 990 anos naquele lugar, onde qualquer um ficaria louco. Quando o rosto de Yeon Sea ficou pálido. Suoshi. Dongbang Saki acariciou sua barba. É claro que Seong Jihan provavelmente aparecerá antes disso, então você não precisa se preocupar muito. Não sei muito, mas ao longo de 10 anos, o tio tentou todos os tipos de treinamento, mas não parecia haver nenhum progresso. Yeon Sea apontou para si mesma. Não seria melhor se eu simplesmente morresse? Sinto que estou sobrecarregando demais o tio. Eu estava destinado a morrer de qualquer jeito. Dongbang Saki ouviu em silêncio. Suoshi. Ele extraiu outro fluxo de vazio do corpo de Yeon Sea e o inseriu nos 8 trigramas dos 9 palácios. Havia mais um fragmento escondido. Oh sim. E para responder à sua pergunta anterior. Toque, toque. Dongbang Saki apontou para sua boca. Pratique o sorriso. Praticar. Sorrir? Sim. Dongbang Saki olhou fixamente para os 9 palácios e 8 trigramas. Seong Jihan prefere ver sua sobrinha sorrindo do que com uma cara feia. Mesmo depois de ouvir que Seong Jihan estava lutando há 10 anos, Dongbang Saki ainda tinha uma confiança inabalável nele. Ao ver seu olhar, Yeon Sea sentiu-se envergonhado. Até o deus marcial acreditava firmemente em Seong Jihan. Ela concluiu muito rapidamente que seria impossível para ele, depois de testemunhar seus 10 anos de peregrinação. Sim, vou praticar. Contração muscular, contração muscular. Enquanto Yeon Sea torcia os lábios, tentando forçar um sorriso. Você vai precisar de muita prática. Observando-a, Dongbang Saki sorriu satisfeito e acariciou sua barba. Enquanto isso, dentro dos 9 palácios 8 trigramas. Então foi assim que ela descobriu. Sim. Através da recém-integrada alma perdida de Taiji. Seong Jihan estava ouvindo vividamente como Yeon Sea descobriu sobre o falso Sea e aprendeu sobre a realidade. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.